E aí, gente? Bom, antes de tudo, boa noite, né? Bem-vindos aí novamente ao meu quarto. E hoje a gente vai falar sobre um tema, eu diria que ele é mais polêmico do que ele deveria, mas muito, talvez, espero eu, tento acreditar que sim, porque às vezes as pessoas simplesmente desconhecem um pouco sobre isso, que é a meritocracia. A meritocracia é esse termo aí que basicamente desconsidera, né, em linhas gerais, as diferenças que existem entre as pessoas. Então, olhar para o cenário assim que a gente tem aqui no Brasil, em que a gente tem discrepâncias gigantescas, por exemplo, de gênero, em que, admitam ou não, existem, né? Por exemplo, homens que ganham mais do que mulheres exercendo o mesmo cargo, e não vamos falar sobre porque o saco de cimento tá batido já esse argumento, gente. Ou, por exemplo, ignorar que hipocritamente somos muito racistas, né? Que existe sim. Basta ligar um pouquinho a televisão, sabe? Ler um pouco de jornal, assim. E não adianta falar, é mimimi, é um caso isolado. Caso isolado, número 422 mil no ano. A gente tá falando sobre um país que, assim, mata LGBTQIA+, né? Mais do que qualquer outro país no mundo, gente, né? Vacinar, a gente não vacina não, né? Mas, assim, esse outro lado, a gente tá ali disparado. Então, quando você olha para essas questões de cor, de gênero, de sexualidade, diferenças econômicas ou quaisquer outras, né? Porque a diferença aparentemente não é bem quisto por aqui, é difícil falar que as pessoas têm as mesmas oportunidades de chegar nos mesmos lugares, porque, né, isso é simplificar o discurso, é ignorar as diferenças e basicamente pautar tudo naquela coisa do querer é poder. Vamos começar de novo, tá bom? Quando a gente fala em mérito, a gente tá falando sobre alguém que conquistou coisas, né, por força de vontade, por ter se esforçado. E, cara, isso existe. Uma coisa não anula a outra. Mérito e meritocracia são termos diferentes. Beleza? Então, por exemplo, eu posso reconhecer o que uma pessoa fez, eu posso reconhecer o que eu fiz e os méritos que eu tenho e que o outro tem, sem falar em meritocracia. Porque meritocracia é essa coisa de falar que tá todo mundo partindo do mesmíssimo ponto. E a gente sabe que, né, como conversamos aqui uns minutinhos atrás, não é bem o que acontece. Por exemplo, eu nasci num bairro periférico, eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Essa é uma realidade muito comum no Brasil. E a gente tem outras pessoas que nascem com melhores condições econômicas, com uma estrutura familiar super, né, desenhadinha ali, né, com todo mundo trabalhando, com uma boa casa, com comida na mesa, com pouca preocupação. E isso, querendo ou não, interfere, porque você pode gastar o seu tempo estudando, você é incentivado a estudar, né? Às vezes você vai trabalhar assim, sei lá, no seu primeiro estágio, quando você já tá na faculdade, enquanto tem outras pessoas que começam a trabalhar muito cedo. Então a gente tem aí diferenças econômicas que afastam essas duas pessoas, né? E acho que pensando, assim, na realidade que eu conheço de um bairro periférico, por exemplo, da escola pública, acho que uma coisa que pega muito é que às vezes você nem acredita que você é capaz de chegar lá, porque você não sabe que existe essa possibilidade de você ascender socialmente. Hoje a gente vê muito mais exemplos, isso é importante dizer, mas essas pessoas ainda são a exceção, essas pessoas não são a regra. E é cruel você usar elas quase como base e falar assim, olha, tá vendo? Fulano estudou no mesmo colégio que você, fulano nasceu assim também com condições super escassas. Por que você não chegou lá? Porque não quer. É quase como falar que a pessoa que tá na pobreza, ela tá na pobreza porque ela quer. E não é assim que funciona, gente. E as diferenças sociais no Brasil são tão gritantes que, assim, dependendo da ótica com que você encara um fato, isso muda tudo. Por exemplo,
Eu comecei a trabalhar com 16. Se eu olho para as pessoas com quem eu me formei na faculdade, falo assim, nossa, comecei a trabalhar muito cedo. Se eu olho para as pessoas com quem eu convivi antes da faculdade, que era uma faculdade privada, é uma idade aí normal, né? Nada muito cedo, nada muito tarde, assim. Uma média ok. E isso tem muito a ver com os ambientes sociais, com as condições econômicas, com a necessidade de trabalhar, né? Com você poder trabalhar um pouco mais tarde ali no início dos seus 20 anos e você começar a trabalhar adolescente. E a faculdade é um capítulo à parte. Vamos começar pelo fato de que o curso era tarde, né? Eu tinha bolsa integral numa faculdade privada, de elite e tal, e o curso era tarde. Eu olhei e falei, burguês, né? Burguês safado esse curso aqui, porque vamos combinar que quem é que estuda à tarde? Mas beleza, o primeiro ano foi de boa, depois tive que arranjar um emprego, né? Porque não dá, né? Não dá pra esperar arranjar um estágio. Isso eu já tinha trabalhado antes da faculdade, entrei na faculdade, beleza, fiquei um ano ali tentando me adaptar, depois fui arranjar um emprego, né? Aí comecei a trabalhar em outro município, tananã, beleza. Aí gastava 5 horas no transporte público, como muita gente no Brasil, né? Vamos deixar claro aí que não é uma realidade isolada, aliás, muita gente passa por isso, né? Talvez não 5 horas do dia, porque aí calculando por alto são 25 horas por semana, aí de segunda a sexta, o que significa que eu passava mais de um dia inteiro da minha semana no transporte público. E aí, às vezes, né, tava cansada, sempre ali dormindo, encostando em qualquer lugar, cochilando. E aí eu lembro de um episódio que alguém me perguntou, tipo, por que você nunca sai com a gente e tal? Por que você nunca vai? Eu quase ri, né? Falei, em que momento da minha vida em que eu nem durmo, eu vou deixar de dormir, o pouco que durmo, para sair? E aí é o que entramos aqui. Dormir, descobri nesta época, é um privilégio tão grande, mas tão grande. Porque olhar pra essa trajetória, que não é uma trajetória isolada, em que eu passava várias horas no transporte público, e eu tinha colegas, por outro lado, que, por exemplo, não trabalhavam, que o pai pagava, sei lá, um apartamento do lado da faculdade e tal. É muito louco pensar que a gente fala assim, tem que entregar os mesmos resultados, né? E tem que tirar as boas notas e tal. E claro, faz parte do desafio. Mas quando eu penso hoje que cada nota boa que eu tirei me exigiu tantas noites de sono, que eu já nem tinha, eu penso no quanto apoio faz diferença, principalmente quando a gente já tem uma estrada cheia de desafios. Porque, cara, se não tiver o apoio da família e tal, principalmente quando você tem que enfrentar tudo isso todos os dias por mais de um ano ali, pegando transporte público, se desgastando, se estressando, tendo picos de estresse lá em cima porque você dorme muito pouco, é quando a gente às vezes olha e fala, cara, você não vira pra uma pessoa que acabou largando a faculdade por N motivos que seja e fala, é porque não quis. Não dá pra você julgar, porque cada trajetória é uma trajetória. Uma pessoa que nasce na periferia e não tem o apoio da família tem uma desvantagem em relação a mim, que nasci na periferia e tinha o apoio da minha família. Que, por outro lado, tinha desvantagem econômica em relação a outras pessoas que estudavam comigo. Então é quase como eu estar no meio termo, em que me falta um pouco disso, mas eu tenho um pouco do outro lado que compensa aqui, sabe? E tem gente que não tem nem uma coisa nem outra. E que às vezes precisa ajudar em casa, economicamente falando, precisa trabalhar e ajudar com as contas de casa. Eu, por exemplo, gastava todo o meu salário com as coisas da faculdade. Então eu não tinha uma família que me bancava, mas eu podia pegar todo o meu dinheiro e utilizar nas coisas do curso. Tem gente que não pode fazer isso. E aí a gente, sabe, cada pequena coisa na trajetória de uma pessoa
faz diferença. E a meritocracia ignora tudo isso e diz aí, ó, entrega os resultados, vai lá. Quando a gente fala de meritocracia, às vezes as pessoas caem no erro de falar, ah, mas você acha que a pessoa que conquista as coisas, ela não tem mérito? Claro que tem, né, gente? Por exemplo, você acha que eu desprezo tudo que eu passei e falar, eu não tenho mérito na vida confortável, bem mais confortável comparando o que eu tenho hoje? Claro que eu tenho. Melhor do que ninguém eu posso falar sobre isso. Porque a gente que deu um duro danado pra, né, conseguir as nossas coisas e tal, bababá. Cara, a gente sabe o valor que cada coisa tem, cada passinho conquistado, né? Cada passo que a gente dá pra trás porque ficou difícil e depois a gente vai e tem que dar uma acelerada pra compensar o gasto. Tem pessoas que puderam estudar, unicamente estudar durante 20 anos da vida delas, né? Desde que nasceram. E tem outras que precisaram trabalhar desde muito cedo e que foram se formar com 40, com 50, com 70 anos. E às vezes nem tanto por trabalhar, mas pelo sonho de ter o diploma, pelo sonho de conseguir aquilo, sabe? Porque foi quando a vida talvez tenha estabilizado. Então, às vezes as pessoas fazem as coisas quando dá pra fazer, não quando elas querem fazer. E aí, justamente por isso a gente fala, olha, não é todo mundo igual, olha, as coisas não funcionam como massa de bolo pra todo mundo, entendeu? Tem muitas variantes aí nesse cálculo. A gente tá falando de um momento da pandemia que as pessoas não têm aparelhos tecnológicos para estudar, não tem internet, sabe? Que precisam ir no vizinho, para compartilhar ali e poder estudar minimamente. É essa a realidade de muita gente. E muitas vezes, esse é um ponto muito, muito importante, assim, que na época eu desconhecia, eu me sentia afetada, mas eu não sabia que era isso. A gente discutia muito pouco sobre saúde mental, sobre estresse, sobre ansiedade. E esses são quadros muito comuns quando a gente dorme pouco, se estressa muito, trabalha 25% do dia, estuda 25% do dia, passa 25% do dia no transporte público e os outros 25% você tem que ir pra casa, dormir, tomar banho, comer, fazer as atividades, assim, passar um tempo com a sua família e você acaba não passando. Porque você não tem tempo, né? Você tem que equilibrar essa balança aí que tá mais desequilibrada do que qualquer outra coisa. E saúde mental não era algo que eu conhecia, sobre o qual eu escutava falar na época, assim. E eu gosto muito que esse assunto esteja muito mais em alta e que se tenha muito menos preconceito com a palavra terapia, com a palavra tratamento, sabe? Porque na época, assim, era raríssimo eu ver pessoas que faziam. E hoje eu fico muito contente que seja algo mais comum. Porque a gente se sente altamente afetado por esses fatores externos. E eu digo isso porque é um caminho muito complicado, é um caminho muito árduo, você tem que equilibrar tantos pratos por tanto tempo, a todo momento, sentindo que, pelo menos eu que tenho muito problema com errar, com falhar, que você tem que segurar tudo. E aí, uma hora você tá desmoronando, né? Assim, o balaio de gato doido, porque... Cara, como que você segura tudo isso durante 2 anos da sua vida, sabe? Assim, pensando que depois fui estagiar e tinha um horário um pouco mais decente, ainda morando bem longe, mas, né, é um pouco mais maleável aí. Acho que uma coisa muito importante é justamente não comparem as pessoas. Não comparem as pessoas, porque as pessoas, elas são diferentes, sabe? E é assim, quando a gente pensa, é só querer, não é só querer. Ninguém tá se lascando na vida assim só porque quer, sabe? Não, acho que não, sabe?